Ora, padre. Padre, sei que precisamos das chuvas, mas ao mesmo tempo, penso nos excluídos que não têm onde morar. Como resolver esse dilema? Eu sei que é muito importante, eu sei que de repente a gente fala assim, eu queria que tivesse mais chuva, ou que tivesse mais sol, né? E a gente de repente pensa que o problema possa ser a chuva. Você está percebendo que de repente, pela pergunta que você faz, a gente está mudando o problema de lugar, né? A gente está mudando o problema de lugar, né? O problema não é a chuva, o problema não é o sol, o problema não é o frio, o problema é quando a gente não tem um cuidado especial para com as pessoas que passam pela situação de pobreza, de rua. Então, que chova e possa chover, mas que nós tenhamos condições de não fazer com que as pessoas fiquem expostas à chuva. Que faça frio, porque o tempo precisa de fazer frio, precisa de fazer calor, mas que nós não possamos deixar, então, pessoas que morram de frio. Então, o problema não está no caso de ter sol, ou de ter chuva, ou de ter frio, ou de ter calor. O caso está aí, é justamente da gente ter um olhar misericordioso para as pessoas não ficarem nessa situação. E isso, a sua pergunta é muito importante, muito importante porque faz a gente pensar que nós vivemos num mundo com uma diferença muito grande e uma desigualdade muito grande. Onde está o problema dessa desigualdade? Né? Às vezes a gente quer dizer que a desigualdade está na culpa do rico, culpa do outro, culpa dos políticos e tal, e não pensa muito, de repente, que nós podemos também minimizar esse tipo de desigualdade. Né? Nas nossas pequenas ações, nos nossos pequenos gestos, a gente pode mudar mesmo. Mas a gente também pode mudar essa desigualdade nas grandes atitudes também, nas grandes ações. Né? Depende, de repente, a situação a situação das pessoas que vivem na rua não depende diretamente de você que está aí na sua casa, mas depende de uma política pública diferente. Então depende de nós, a partir do momento em que nós colocamos como prefeito, como vereador, como presidente, como deputado, como isso. Porque o problema da moradia das pessoas que morrem na rua, das pessoas que passam frio, das pessoas, não é um problema que você que está me assistindo agora, vai sair de casa e resolver. Porque você não tem condição. Porque se você resolver o problema de uma pessoa, você não resolve de todo mundo. Então nós temos sim, o poder público para resolver essas questões. Nós temos sim. Nós temos que ter uma prefeitura, nós temos que ter os vereadores que cuidam disso, nós temos que ter políticos, porque eles que têm ali as condições para se resolver. Então, a próxima vez que a gente perguntar e a gente fizer uma pergunta, meu Deus do céu, mas a chuva, eu não quero que chova tanto para que as pessoas não morram na rua. Não, a gente não pode pensar assim. Eu não quero que chova porque senão as pessoas vão sofrer. Deve chover sim, deve chover porque é preciso chover. Eu preciso resolver esses problemas, de repente, na maneira com que eu voto, na maneira com que eu escolho os meus representantes. É ali. Aqui em São Paulo, nós temos 20 mil moradores de rua. E nós temos Padre Júlio Lancelotti, Arsenal da Esperança, a Missão Belém, tudo. Os que eu conheço, o trabalho maravilhoso que é feito de acolher essas pessoas na rua, de trazer as pessoas, dar comida, dar banho. Assim a gente vê um monte de outras entidades trabalhando. E resolve? Não resolve. Por quê? Porque o problema já ficou tão estrutural na cidade, numa cidade grande, que tem que ser resolvido pelo poder público. Tem que ser resolvido pelo poder público. Moradias, tem que ser resolvido pelo poder público. Fazer com que as pessoas tenham dignidade e resgatar essa dignidade das pessoas. Então, eu sei que às vezes você se sente incapacitado ou então com as mãos atadas, tentando resolver o seu problema. Mas não é culpa sua, não é culpa sua. De repente, uma pessoa dizendo assim, olha, eu não posso resolver todos os problemas do mundo, mas você pode ajudar a partir do momento que a gente escolhe quem nos representa como político. Sim, esse é um problema que deve ser resolvido pelo poder público. Nós vamos tentar minimizar o máximo possível. Nós vamos dar cesta básica, nós vamos cuidar de quem está na rua, nós vamos cuidar das pessoas que estão passando a situação, nós vamos fazer tudo isso. Nós vamos ver, eu falo pela Arquidiocese de São Paulo, né? Faz o que pode e o que não pode, o possível e o impossível para minimizar esse problema.
mas resolver esse problema, solucionar esse problema, nós precisamos sim de políticos comprometidos.